Olá pessoal, aqui é o André Seco e estamos aqui com mais um vídeo da série de Entity Framework Core no canal Coding Night. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do novo recurso chamado Batching, onde você tem a possibilidade de executar diversas operações em lote. Então com esse recurso você pode diminuir as chamadas ao seu banco de dados, contando ida e volta da informação também. Vamos ver então como esse recurso fica em um exemplo prático. Muito bem pessoal, estamos aqui no meu ambiente de desenvolvimento, estou utilizando o Visual Studio Code, tá? Ele é um editor de código gratuito, você pode baixar na sua máquina, e nós vamos trabalhar aqui com a maioria das demos utilizando o Visual Studio Code. Então aqui primeiramente eu tenho a minha demo de Batching, eu vou entrar aqui na classe de Program CS. A maioria das demos eu vou utilizar a mesma classe para que fique bem transparente e fácil de vocês entenderem com o mesmo exemplo. Então eu tenho aqui uma classe Livro, ela tem várias propriedades, né? Livro ID, tem o título, autor e ano de publicação. Na maioria das demos eu coloquei os códigos no mesmo arquivo, tá pessoal? Para simplificar a forma como eu vou mostrar aqui. Então o intuito não é mostrar a arquitetura do código, nem as boas práticas em relação ao desenvolvimento, é mostrar em si as novas funcionalidades. O próximo passo aqui então tem uma classe de contexto, que é necessária quando a gente vai trabalhar com Entity Framework Core. Eu tenho então uma propriedade que é um dbset da classe Livro, tá? Onde eu vou utilizar essa propriedade para conseguir acessar os dados da tabela. Eu tenho aqui um método de configuração que eu precisei sobrescrever ele para poder utilizar. Tá? Isso aqui é comum de configuração do Entity Framework. E aqui eu tenho algumas opções que eu posso utilizar, né? Através do parâmetro dbContextOptionsBuilder, eu posso definir .useSQLServer. Tá certo? No momento que eu faço isso, eu estou usando o provider do SQL Server. E para isso, eu tenho um pacote instalado. Então, vou vir aqui no meu arquivo CSProj, que é o arquivo do projeto. E vejam que eu tenho o pacote do Microsoft.entityframeworkcore.sql Server adicionado aqui no meu CSProj. Tá? Essa é uma aplicação .NET Core do tipo console. Tá? Aqui está na versão 2.0, mas esse recurso é da versão 1.0, tá? Tá funcionando nas posteriores também. Visto isso, vou voltar aqui para o Program CS. Então estou utilizando um banco local, tá? Uma base que ainda não existe aqui, tá pessoal? efcore.demo. E aqui eu posso definir algumas outras opções do segundo parâmetro, por exemplo, options.maxBatchSize. Mas essa propriedade diz o que então? Ela diz quantas operações eu vou executar por lote. Então, nesse caso do exemplo, eu estou colocando duas, né? Então, a cada chamada ao meu banco de dados, ele vai executar duas operações por vez. Caso em alguma dessas chamadas ele não tenha duas operações para executar, ele vai executar apenas aquela que ele tiver disponível. Não necessariamente precisa ser um par, ok? Nesse caso que eu estou definindo 2. Ele pode executar com quantas ele tem disponível até chegar ao limite desse batch size, né, do tamanho do lote. E para consumir, né, todo esse recurso, eu fiz aqui no método main, tá? Eu instanciei aqui o meu contexto, livros context, né, que é a minha classe aqui de baixo. Depois de instanciar aqui, então, eu deleto a database caso ela exista, caso eu tenha utilizado ela em outras demos, então eu excluo essa database. Logo em seguida eu crio ela vai criar conforme o que foi configurado no meu contexto e conforme a minha entidade livro também. Aqui eu faço uma verificação, até desnecessária, tá? Para ele, caso exista alguma linha na minha tabela livros, ele vai deletar.
E aqui, então, eu estou adicionando vários objetos do tipo livro, tá certo? Com os respectivos títulos, autores e ano publicação, que são as informações lá da minha classe, tá ok? E após criar cada objeto, eu adiciono isso ao meu DB7, que é essa propriedade que eu comentei aqui, né? Que faz um link com a minha tabela do banco de dados através da classe livro, tá certo? Então eu estou adicionando vários livros aqui. Eles ainda não estão persistidos lá no banco, tá, pessoal? Apenas estão aqui na minha aplicação. Aí, no momento que eu chamo db.savechanges, ele vai enviar essas informações para o banco. Só que aí tem um detalhe. Como eu estou trabalhando com o batching, ele não vai enviar 6 operações, 6 transações, né? Ele vai fazer de 2 em 2. Então, no final das contas, eu vou ter que ter 3 envios ou 3 operações sendo executadas efetivamente no banco. Como essa demonstração aqui não tem saída para a tela, não vou conseguir ver se realmente ele está executando apenas 3 operações no meu banco de dados, eu vou utilizar um outro ferramental aqui, né? Um outro software, que é o SQL Server Management Studio. Ok? Então, você também consegue baixar na internet gratuitamente e através dele você consegue se conectar a várias bases de dados e tem outras ferramentas bem legais. Então, vou fazer aqui a conexão, tá certo? Com o meu banco local. E eu vou abrir aqui um outro ferramental aqui, que é o Tools SQL Server Profiler. Tá certo? Então vou abrir ele aqui. Ele está pedindo qual é qual é o servidor que eu quero me conectar, né? Minha base local aqui. Aí eu vou dar um Run. E ele abre uma tela onde ele está fazendo um trace de todas as operações que estão sendo executadas nesse servidor. Então vou limpar aqui. E agora eu tenho que executar a minha aplicação para que ela possa aparecer aqui. Então, para executar esse meu código que está numa aplicação .NET Core, eu posso vir aqui pelo Visual Studio Code mesmo, vindo aqui em View, Integrated Terminal, tá? Eu posso executar por aqui, ou eu posso utilizar um outro tipo de linha de comando, né? Outro tipo de ferramenta. Nesse caso, eu tenho aqui o GitHub for Windows. Então, eu deixei com o zoom um pouquinho maior aqui para vocês conseguirem ver. Então, eu vou entrar aqui na pasta da minha demo. E para executar uma aplicação .NET Core, eu faço .NET Run. Ele vai executar. E aí, nós vamos verificar os comandos aqui no SQL Server Profiler, tá? Então ele está fazendo as operações aqui de excluir a minha database, né? Ele vai fazer a criação também, portanto ele fica capturando todas as operações que são feitas aqui. E se vocês perceberem, essas últimas 3 operações aqui são as operações que ele fez referentes à inserção dos meus livros. Então, como era esperado, ele fez apenas 3 chamadas ao banco de dados. Aí tem um detalhe, se eu clicar em cima dessa linha, ele me dá os detalhes do que foi executado também. Então, se vocês virem aqui, vocês vão ver, né, um comando um tanto quanto misturado, um pouco confuso, mas o que ele está fazendo aqui? Está fazendo 2 inserts com um comando apenas, tá? Com uma execução de SQL apenas. Como que a gente pode comprovar se foi realmente 2 livros inseridos, né? Então aqui nós temos a informação. O primeiro é aqui o Domain Driven Design do Eric Evans, esse primeiro livro, tá vendo? E aqui do ladinho nós temos o outro livro que foi inserido, Agile Principles Patterns,
tá? Então isso no mesmo comando. No segundo vai ter mais 2 e no terceiro mais 2, né? Portanto eram 6 livros, fez 3 chamadas ao banco, inserindo 2 livros por chamada, ou seja, 2 operações por lote. Se nós virmos aqui na nossa database, ela foi criada aqui. Eu tenho as tables. Eu tenho então a minha tabela livros aqui. Com as colunas também, né? Tudo certinho. E aqui eu vou abrir para ver os livros inseridos na minha base. Então tá aqui os 6 livros certinhos. Ok? Um detalhe importante, pessoal, é que aqui na nossa aplicação, definindo a quantidade de operações por lote, obviamente vocês vão ter um bom senso e não vão colocar um número gigantesco de operações por lote, tá certo? Claro, tudo depende do cenário, você tem que verificar, fazer alguns benchmarks, ver como que a sua aplicação se comporta e aí sim definir um número mais próximo da sua realidade que funcione bem para o seu cenário. Muito bem, então esse foi o recurso de batching. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.